A fila andou. Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal no caso da falsificação dos cartões de vacina. É apenas o primeiro na longa lista de crimes atribuídos ao ex-presidente. Lula reúne os ministros e traça estratégias para recuperar a popularidade. Esta semana, mais uma pesquisa mostra queda na aprovação do governo, apesar das boas notícias na economia. Estupradores no futebol. Robinho é preso no Brasil após condenação na Itália. E Daniel Alves paga uma fiança milionária para recorrer em liberdade na Espanha. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Lula fez esta semana a primeira grande reunião ministerial de 2024. Um freio de arrumação no governo, para traçar estratégias e tentar recuperar a popularidade, já que várias pesquisas vêm mostrando, nos meses de fevereiro e março, uma queda na aprovação ao governo, especialmente entre alguns setores. Nós vamos ver isso agora. Nesta semana, uma outra pesquisa confirmou a mesma tendência. Não é uma queda assim espetacular, que o governo foi para o buraco, não é nada disso, mas é uma redução, é o sinal amarelo que se acende para o governo. O presidente cobrou dos ministros uma estratégia de comunicação melhor, mais divulgação dos feitos do governo e também uma mudança na forma de comunicar, usando melhor as redes sociais, uma interação mais permanente com os cidadãos e com o público. Lula falou também sobre o ex-presidente, fez um ataque direto a Jair Bolsonaro. Vamos assistir um trecho. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Bom, a pesquisa a que eu me referi foi o Datafolha, que apresentou os seguintes números. Como é que você avalia o governo? Ótimo, bom, 38% dos brasileiros. Uma queda de 3 pontos em relação a dezembro. Então diminuiu um pouco, a gente tem a curva aqui, diminuiu um pouco a aprovação. Ruim, péssimo, 35%, aumento de 3 pontos. Então a curva do ótimo, bom cai um pouco e do ruim, péssimo sobe, quase empatando. E há um percentual de brasileiros, 33%, que avaliam o governo como regular. Bom, a pesquisa Datafolha traz, portanto, mais um sinal amarelo, especialmente a queda se deu entre evangélicos e na classe média. São os setores onde isso aparece com mais força. Entre os católicos, a curva de aprovação é constante. Então, isso faz a gente pensar que aquela declaração que o Lula deu, presidente, em relação a Israel, mexeu com os setores muito próximos aos neopentecostais, aos evangélicos, que têm uma ligação com Israel. Quando Lula disse que o que está acontecendo lá na Palestina é um massacre promovido por Israel, que lembra o Holocausto do nazismo, essa declaração foi muito criticada e atacada pelos setores da extrema-direita, especialmente evangélicos. E isso tem um reflexo na popularidade. Curioso é que isso acontece apesar das boas notícias na economia. Você deve conhecer alguém que não tinha trabalho e agora tem. Ou que fazia um trabalho esporádico e agora consegue fazer o trabalho permanente. A situação melhorou um pouco. Não é assim uma melhora espetacular, a verdade é essa. As pessoas estão conseguindo trabalhar um pouquinho mais. E esta melhora se reflete em números. Por exemplo, no mês de janeiro, o Brasil gerou 180 mil empregos com carteira assinada. É um número fortíssimo para o começo de ano, Chama a atenção este número. Comércio melhorou, setor de serviços também melhorou. E já há previsão de que o PIB de 2024 vai ficar acima do que o mercado previa. Pode ficar aí entre 2,5% e 3% de crescimento. Acontece que lá na ponta, esses números, lá na ponta, não tem um reflexo tão forte. Por quê? O preço da comida subiu nesse começo de ano, por causa do clima, por causa de safra, mas o fato é que o sujeito vai fazer a feira,
a dona de casa vai fazer o supermercado e encontra preços um pouco maiores. E isso também se reflete na popularidade. Então de um lado, a questão ideológica, as declarações do Lula e tal, e de outro, a economia que melhora no macro, mas no micro há uma fase de turbulência. Então tem que controlar, tem que fazer um esforço para não deixar a inflação subir. É nesse ponto que o Lula tem procurado atuar junto aos ministros. Bom, isso tudo acontecendo e do lado da oposição, do lado do bolsonarismo, eles continuam botando gente na rua, o Bolsonaro faz atos e tal, em cidades aí pelo Brasil, só que do ponto de vista judicial a situação para ele cada vez se complica mais. A fila dos processos andou. Bolsonaro sofreu o primeiro indiciamento pela Polícia Federal, no caso da falsificação de cartões de vacina. O que significa isso? Vocês se lembram que quando estava terminando o mandato ele queria ir para os Estados Unidos? Fugir, né? Precisava de comprovação de vacina se ele quisesse ficar por lá. Para entrar nos Estados Unidos não, porque ele era presidente ainda, mas depois se ele quisesse ficar, ia ter que comprovar que tomou vacina. E o Bolsonaro dizia que não tinha tomado vacina, porque não queria, que era contra a vacina, aquela barbaridade toda. Surgem indícios de que ele encomendou, mais do que indícios agora, provas colhidas pela Polícia Federal, de que ele encomendou ao Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, falsificação do cartão, para que ele e a filha pudessem ter esse documento e entrar nos Estados Unidos e permanecer lá. Está indiciado pela Polícia Federal. A polícia concluiu esse caso e entregou para o Ministério Público. Agora o Bolsonaro deve ser denunciado perante o Supremo. É só o primeiro caso, gente. Além de falsificação de vacina. E eu chamo a atenção, isso é muito grave, falsificação de vacina. A Polícia Federal está dizendo que o Bolsonaro é um falsificador de documento público. Um presidente falsário. Fora isso, tem o caso do roubo das joias, perto de ser concluído. Tem o caso do uso da ABIN paralela. E o caso mais grave é o caso do golpe de Estado. O uso de militares, a tentativa de dar um golpe para que o Lula não tomasse posse. Então, essa fila começou a andar e nos próximos meses a polícia vai concluir todos esses inquéritos, entregar para o Ministério Público e as denúncias vão ser feitas no Supremo Tribunal Federal. É nesse ponto que está a vida do Bolsonaro. Além do caso da falsificação dos cartões, a pandemia também complica bastante a vida do Bolsonaro. Vocês se lembram da CPI da Covid, que aconteceu no Senado? Os senadores, esta semana, levaram ao Procurador-Geral da República, ao Gonê, o relatório final, né, que é da época ainda do Bolsonaro. Só que o procurador anterior não fez nada com esse relatório. E agora, os senadores levaram para que o Gonê use o relatório e faça uma denúncia ampla contra o Bolsonaro. Ali há todo o roteiro dos crimes que ele teria cometido, o ex-presidente, na pandemia. Isso também vai ser avaliado pela Procuradoria-Geral da República. Para concluir, esta semana o caso Marielle Franco, uma notícia importantíssima. O matador que assumiu que matou a Marielle, Rony Lessa, um ex-policial que mora no condomínio da família Bolsonaro, lá na Barra da Tijuca, no Rio, fechou uma delação premiada e vai entregar quem é que foram os mandantes, quem é que encomendou o crime. O caso também está no Supremo, porque tem autoridade, tem parlamentar que teria participado disso tudo. O Bolsonaro é muito próximo do Rony Lessa. Quando o Rony Lessa, que é um matador profissional, sofreu um atentado naquelas guerras de gangues lá no Rio, perdeu parte da perna, o Bolsonaro foi pessoalmente tentar ajudá-lo num hospital que faz reabilitação para quem perdeu, por exemplo, uma perna. Então, o Bolsonaro tem muita ligação com essa turma dos matadores profissionais do Rio de Janeiro, e o caso Marielle parece que agora se aproxima do fim. Nos próximos dias a gente vai saber quem foram os mandantes e qual a motivação desse crime que completou 6 anos no Brasil. Jogadores Robinho e Daniel Alves vão para a panela de pressão e ajudam a aprofundar a crise do futebol brasileiro, especialmente da seleção brasileira. Afastada do público, né?
a crise da própria camisa amarela, que tem sido usada pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, foi sequestrada como um símbolo político e não um símbolo do futebol. A crise técnica do futebol também, a seleção está fora das Olimpíadas, está mal nas eliminatórias para a Copa. Então, uma crise geral, mas aqui estamos falando de algo muito mais grave. 2 ex-jogadores da seleção brasileira condenados por estupro. Os 2 casos na Europa, né? Jogadores que atuaram por lá. Robinho já havia sido condenado há vários anos, um caso de 2013. Condenado na Itália a 9 anos de prisão. Aí ele ficou aqui no Brasil, fugiu e tal. Agora a justiça brasileira tomou a decisão. A condenação da Itália vale para o Brasil e o Robinho foi preso em Santos e vai ter que cumprir a pena por estupro, imaginem só, aqui no Brasil. Ele teria participado de um estupro coletivo de uma mulher de origem albanesa lá na Europa. Há vários áudios circulando, o Robinho conversando com os amigos depois. Isso aí não vai dar nada, ela tinha bebido muito, nem lembra. Então ele tinha consciência do que ele tinha feito. Depois apareceu querendo fazer um papel de vítima, vestido de branco, dando entrevista, mas não colou. O STJ mandou o Robinho cumprir a pena que a justiça italiana deu para ele. Vai para a cadeia. Daniel Alves, outro caso. Aí é abuso sexual, violência sexual dentro de um banheiro na Espanha. Ele deu várias versões, começou negando, depois disse que foi consentido e depois acabou admitindo. Foi condenado a 4 anos de prisão na Espanha, mas é um caso estranho demais para a gente. Condenado, ele tem direito a um recurso, isso é normal, pediu para recorrer em liberdade e a justiça espanhola falou, tá bom, pode recorrer em liberdade se pagar uma fiança de 1 milhão de euros. Isso dá 5 milhões e meio de reais. Ele pagou, né, ou está pagando, para poder ficar em liberdade, recorrer em liberdade. Muita gente dizendo, então, o crime de estupro compensa? Você estupra, depois você paga, fica em liberdade? Mas ele vai acabar indo para a cadeia, nós temos que cobrar que isso aconteça. Vão para a panela de pressão, tem que pagar e tem que ser um exemplo. É uma geração horrível da seleção brasileira. Espero que isso passe, mas o principal, que eles paguem pelo crime, pelos crimes que cometeram, gravíssimos. Robinho e Daniel Alves na panela de pressão, condenados por estupro. Um cafezinho para a nutricionista Larissa Duarte Aguiar. Você deve ter visto essas imagens que circularam aí pelo Brasil. Aqui, olha. Ela estava saindo do trabalho num prédio comercial em Fortaleza, no Ceará, e um homem dentro do elevador ataca a Larissa. Passa a mão nas partes íntimas da mulher. E ela reagiu. Disse depois, né? Falou assim, você tá louco? E fez ali, pediu ajuda e tal. E o covarde, depois de praticar importunação sexual, que é o nome que se dá, um ataque, saiu correndo. Tem imagens dele correndo pela garagem, pega o carro, vai embora. Agora, a Larissa cumpriu um papel importante de fazer a denúncia, levar adiante, fazer a queixa e buscar as imagens. E espalhar isso. Muitas mulheres dizem que é um momento difícil, algumas não querem denunciar e a gente tem que respeitar, porque não querem se expor. Já é uma exposição, já é um momento horrível passar por isso. E algumas optam por, não quero fazer a denúncia, tem que se respeitar. Agora, parabéns para a Larissa, que conseguiu vencer essa situação horrível e denunciar e expor, porque não é ela que tem que ser exposta. Quem tem que ser exposto é o homem que praticou, que fez esse ato. Né? O nome dele, eu vou trazer aqui, é o Israel Bandeira de Melo. Trabalhava numa empresa de investimentos, inclusive foi demitido por causa da repercussão destas imagens e agora vai responder na justiça. Um cafezinho para a Larissa, que depois deu entrevista, falou sobre o caso, e eu vou reproduzir aqui uma parte do que ela disse. É algo que desestabiliza, traz revolta, tristeza e medo no momento em que acontece.
Jamais devemos naturalizar esse tipo de atitude. Devemos denunciar e expor. Não somos culpadas, somos vítimas, diz a Larissa. Então, importante a atitude dela, que passou por uma situação horrível, uma agressão sexual, constrangedora, e foi para cima. Ela é vítima. O agressor tem que ser responsabilizado e esses casos têm que ser mostrados para que as pessoas não se sintam à vontade, os homens, né, de cometer atos desse tipo. Um cafezinho e nossa solidariedade à Larissa pelo que ela passou e pela coragem de enfrentar essa situação.